Primeiro Jornal Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8h05 na manhã desta quinta-feira, hoje 25 de fevereiro de 2016. Deixa eu passar aqui para a temperatura novamente, 27 graus, 1/10. Olha só, já estamos alcançando 27 graus e a promessa aí que estaremos passando dos 34,8 registrado ontem, mais uma tarde de intenso calor em boa parte do Rio Grande do Sul. Para o Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, o seu conhecimento fará a diferença. Colégio Teutônia, telefone 3762-4040. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, melhor pedaço do seu dia. E vamos falar sobre educação. Começamos essa semana aqui no Primeiro Jornal falando de educação, né? Na segunda-feira, se eu não me engano, estiveram conosco representantes da Secretaria Municipal de Educação aqui do município de Teutônia. Na segunda-feira, falando da retomada das aulas, e agora recebemos com satisfação em nossos estúdios o diretor do 8º Núcleo do CPR Sindicato, Oséia Souza de Freitas, e também a professora aposentada Lídia Spielmaier, ela que hoje ocupa a vice-diretoria do 8º Núcleo. Oséia, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia. Professora, seja bem-vinda à programação da Rádio Tirol FM, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia a todos. Expectativa para o início das aulas, né? Vamos começar aí na rede. Aqui nós tivemos uma escola estadual que já começou nessa semana, como eu comentava com vocês e vocês me esclareciam, função de transporte e outros relacionados a isso voltou essa semana, mas a rede estadual volta dia 29, né, Zé? A rede estadual volta dia 29 às aulas. Qual é a expectativa de professores, de alunos para a retomada das aulas? A expectativa, ela é sempre, no sentido da educação, a expectativa é sempre muito boa. Todos os professores que fazemos isso porque gostamos, né? Sentimos aquele friozinho na barriga da emoção da volta às aulas e a gente sempre se prepara, a gente sempre cria expectativas de boas turmas, de turmas que rendam, que produzam e de turmas que aprendam. Quanto então, vamos dizer assim, as questões pedagógicas, a nossa expectativa é essa. Mas também temos, por outro lado, as questões ligadas às políticas aplicadas por esses governos que nós temos aí, que elas nos deixam com o pé atrás. Exatamente, né? Uma expectativa de vocês, você como professor, Zé, você como professora, né? Professora Lídia, e outra expectativa de enquanto diretores de uma entidade importante quanto o CPR, né, professora? A gente tem essa preocupação e inclusive a gente tem todo um calendário que foi discutido, debatido a nível de Conselho Geral, onde todos os núcleos têm seus representantes que vão a Porto Alegre, discutem como conselho e fixam essas datas de mobilização e participação da categoria. E como o Oséia já antecipou, dia 29, que seria o primeiro dia de aula a nível de escolas estaduais, a parte essa questão de que há escolas que vão conforme o calendário do município, a gente está sendo convocado a participar de uma que eles estamos chamando de aula na rua, que é em Porto Alegre, dia 29 à tarde, né? Então a gente está convocando todos os nossos colegas, professores e funcionários de escola, para estarmos em Porto Alegre no dia 29. Muito bem, gente, Oséias e professora Lídia, me chama a atenção, e aqui a gente sabe que a causa é nobre, defendida por vocês e por nós enquanto imprensa, nós também estamos ao lado dos professores, mas entra governo, sai governo. Eu estudei em escola pública estadual até a 6ª série, lá no início dos anos 90, mas todo início de ano nós temos esse momento de discussão, né? Esse momento de reflexão de professores com políticas de governos do estado que, repito, troca, se alterna. Até que ponto vocês, enquanto CPERs, se sentem motivados para, historicamente, essa luta que vem de muitos anos, de buscar uma melhoria, de buscar uma alternativa e de buscar um reconhecimento nessa batalha que vocês têm? Até que ponto se motiva vocês, José? Pois é, exatamente o que tu falou. Entra governo e sai governo, entra PT e sai PT, PSDB, PMDB, não importa. A luta dos professores ela é uma luta histórica. Isso serve para provar à categoria e provar também para a sociedade gaúcha que, se não for o trabalhador lutar por aquilo que é seu direito,
ele não vai conseguir nada. Ou seja, eu penso que já passou o período de nós apostarmos num nome ou em outro. Agora, o que a gente, enquanto categoria, o que nós, enquanto trabalhadores, temos a fazer é colocar a nossa cara na rua e dizer para a sociedade realmente o que a gente quer e exigir. Não importa o governo, não importa quem estiver no governo, a gente tem que ir lá e dizer, nós queremos isso, isso e isso, e disso nós não abrimos mão. Porque se a gente for perceber, nós temos um pacote de ajuste fiscal. E até o Brasil foi rebaixado ontem pela única empresa, instituto, que não tinha ainda rebaixado o Brasil. Ontem eles rebaixaram o Brasil e o Brasil perdeu o selo de bom pagador porque não conseguiu provar, vejam bem, não conseguiu provar que vai conseguir aplicar o ajuste fiscal. Ou seja, se o governo brasileiro conseguisse provar para essas instituições que teria como provar o ajuste, como executar o ajuste fiscal, o Brasil não perderia o selo de mal pagador. O que é o ajuste fiscal para a população toda entender, para quem está escutando entender? O ajuste fiscal é tirar de quem está trabalhando, ou seja, fazer com que quem está trabalhando trabalhe mais ainda, produza mais ainda, para dar um lucro excedente, e esse lucro excedente servir para pagar a dívida pública, a dívida que os estados têm, a dívida que a União tem, que o Brasil tem, que essa dívida historicamente também já foi paga, segundo muitos economistas. Então, eles querem tirar tudo isso de quem? Tirar isso do trabalhador. Concentrando, fazendo as pessoas trabalharem mais, produzirem muito mais, além das suas possibilidades físicas, fazer elas produzirem muito mais e com isso ter um lucro excedente. Isso é o ajuste, esse é o ajuste fiscal. E a gente, enquanto categoria, deve estar consciente de uma coisa: não adianta apostarmos em um governo ou outro. A gente tem um governo federal do PT aplicando um ajuste fiscal e a gente tem um governo estadual do PMDB aplicando um ajuste fiscal tal e qual. Então não adianta a gente apostar em um nome ou outro. É participar das ações como essa do dia 29 na rua, a greve do dia 15, 16 e 17, que depois a dona Lídia vai falar mais ainda. Professor, pois não. Seguindo nessa linha, esse ajuste fiscal, e mesmo ontem quem assistiu os noticiários viu que essas instituições, elas querem ver o que realmente, para acreditar no país, digamos, elas querem ver o que realmente vai ser feito em termos de ajuste fiscal real, né? Não tirando sempre do trabalhador, né? Veja aqui no estado o que está acontecendo. Há até a ameaça do nosso governador de tirar professores nomeados. Vejam bem a que absurdo nós estamos chegando, quando se sabe que no serviço público, e não é só no magistério, em todas as áreas, há falta de pessoal. Então, o que essas instituições querem ver? Que os países, digamos que o Brasil, tenha medidas realmente de economia. Quando se trata de máquina pública, que não se vê nada, nem a nível de país e nem aqui do estado. Aumento de impostos, né? Que vem atingir a quem? A todos, principalmente quem trabalha no dia a dia das pessoas. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês, porque nós estamos aí há 1 ano e 2 meses de um novo governo no Rio Grande do Sul. Eu defendo a ideia aqui de que a cada 4 anos o Rio Grande do Sul troca de governo e deposita em seus governos a esperança e a expectativa pela mudança. Tivemos o último governo Tarso, comigo hoje se eu estiver errado, Tarso que quando era ligado ao Ministério da Cultura, votou o piso nacional, né? E aí quando foi governador não cumpria o próprio piso que ele mesmo aprovou, que ele mesmo constituiu. Temos um governo de que o secretário da Educação é um deputado eleito e vinculado a um partido que é o PDT, que sempre teve como seu principal lema de campanha educação. Até que ponto vocês, enquanto CEPERS, enquanto instituição, estão se sentindo importantes, estão se sentindo recebidos por esse novo governo que está aí há 1 ano e 2 meses? É um novo governo, início de trabalho ainda, não sei até quando vamos considerar início, mas é uma retomada. Enquanto núcleo do CEPERS a nível estadual e a nível regional, que ótica esse governo está dando e oferecendo para vocês? Sentaram para conversar? Há uma luz no fim do túnel? Ou vamos passar por mais um governo e lá em 2018 vamos renovar ou continuar e vamos continuar com as mesmas discussões de décadas? Pois bem, esse questionamento teu é muito interessante.
Se fosse medir os encontros que o CEPERS já teve com o secretário de Educação Vieira da Cunha, do PDT, se fosse medir pela quantidade de café que já tomaram, foi algum litro. Já tomaram alguns litros de café o CEPERS e o Vieira da Cunha juntos. E até agora nenhuma proposta concreta que venha ao encontro das necessidades da categoria. Nenhuma proposta concreta. Por exemplo, o magistério gaúcho trabalha hoje com uma defasagem em relação ao piso nacional de 70%. 69,47, 70%. Um professor gaúcho recebe a menos em relação ao piso nacional. E um agravante ainda nesse ano que o governo do estado determinou, a Secretaria de Educação determinou, a questão das horas-aula, porque os professores estão mais períodos em sala de aula. Ou seja, os professores estão trabalhando a mais e estão recebendo 70% menos. Por exemplo, numa escola com 40 professores em torno, 3 colegas a menos estão trabalhando, tendo em vista o aumento da carga horária em sala de aula dos demais professores. Ou seja, com o aumento da carga horária, 3 professores perderam seu emprego, perderam seu trabalho. 3 professores perderam seu trabalho. Quem é que está fazendo esse serviço? Os outros colegas. Ou seja, que a população toda sabe que o professor sempre leva trabalho para casa. Sim. É prova para corrigir, é trabalho para corrigir, é aula planejamento preparar. de aula. Isso aí, é uma série de tarefas que a gente leva para casa sempre. E agora, além dessas nossas tarefas, nós estamos levando as tarefas de outros colegas para casa. Com um detalhe muito interessante, a ser considerado pela população, a ser considerado pela categoria, por aqueles colegas que me escutam nesse momento, que é de estarmos em quase 70% de defasagem em relação ao piso nacional. Como tu comentaste muito bem, o piso nacional, que é uma lei criada pelo próprio Tarso, né? Enquanto foi governador do estado, não efetivou a lei, né? Então, se o Tarso, que criou a lei, tinha toda a sua justificativa, a questão da dívida do estado com a União, não conseguiu renegociar isso lá, né? Eu não estou querendo dizer que justificar as ações e as atitudes tomadas pelo governador Sartori, não. Mas se ele não conseguiu, se ele não fez o esforço necessário, suficiente para conseguir, acreditamos que o Sartori vai aplicar o ajuste fiscal na íntegra como tem que ser, colocando mais horas em sala de aula, cobrando mais, exigindo mais do trabalhador, além das suas forças físicas, e exonerando, enxugando a máquina pública. Nós estamos conversando só um minutinho, professora, com a professora Lídia Spielmeier, vice-diretora do 8º Núcleo, e também com o presidente, não, me perdoe, né? Presidente, diretor do 8º Núcleo do CEPERS, Oséias Souza de Freitas. Só para localizar o nosso ouvinte que ligou o rádio agora, estamos conversando sobre educação, sobre os professores. Pois não, professora Lídia? E só para complementar isto que o Oséias colocou, da lei do piso, na verdade, a lei é bem clara quando diz que os estados que não tivessem condições de cumprir com o piso, o governo federal auxiliaria. E não tem se visto em absoluto em nenhum dos estados que não tem. E é bem claro para nós, professores, que nós temos um plano de carreira nosso, construído com a nossa luta. Eu tenho hoje 64 anos e mais de 30 de militância, né? Então, é visto que esse nosso plano de carreira, ele foi construído a duras penas. Eu me arrepio quando eu lembro das vezes que a gente teve em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, junto aos governos, aos secretários de Educação, e fomos conseguindo na nossa luta do dia a dia, algumas questões. E hoje, simplesmente, esse plano não é obedecido, né? Então, a gente não tem não se ganha nem o reajuste básico, que é da Lei Nacional do Piso. Mas eu quero reforçar, como é que é o nome? Vinícius, essa questão do nosso calendário de mobilização. Agora que eu ia lhe perguntar justamente sobre isso. E chamar os nossos colegas, professores e funcionários de escola, para que a gente realmente, no dia 29, na segunda-feira, vá a Porto Alegre. O núcleo já está com... As pessoas já devem se pronunciar até
ao meio-dia de hoje, né? Ligar para lá, se inscrever, dando o seu RG, para que a gente possa estar saindo na segunda-feira para esse grande ato em Porto Alegre. E logo em seguida, no dia 9 de março, temos a nossa Assembleia Regional, que já estará se preparando, estaremos nos preparando para a Assembleia Geral do dia 18 de março. Essa Assembleia Regional é importante, onde os colegas devem trazer das escolas como a escola está vendo, que mobilização eles estão tendo, se estão discutindo as nossas questões, isso no dia 9 de março. E logo depois, no dia 15 de março, nós programamos a nível de núcleo, dentro de todo esse cronograma a nível estadual, uma reunião de diretores, onde a gente vai estar chamando os diretores de escola para que tragam seus quadros de professores, de funcionários, como está a situação de pessoal das escolas e também as suas maiores necessidades. Tragam isso para discutirmos juntos, porque os diretores de escola são eleitos pela comunidade escolar. Sim. E a comunidade escolar, nesse momento, tem que estar junto. Quantas escolas nós estamos vendo que estão aí caindo os pedaços, decadentes, e não só em termos de pessoal, junção de turmas, né? Professores perdendo o trabalho. Então, que eles tragam para a gente discutir junto isso nesse dia 15 de março, que a gente programou. 15 não. 18, se não me engano, 18 é a Assembleia Geral. Assembleia, tá? Isso, a reunião de diretores a gente programou para o dia 15. É isso? 15. Tá. E depois, então, do dia 15 a 17, que é a programação, que é uma convocação da CNTA, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, que os professores estejam atentos a essas datas e participem. Há um conceito dentro da nossa categoria e dos anos todos que eu trabalhei, não quero saber de greve. Na verdade, a greve é uma última instância, mas é preciso saber do que está acontecendo e discutir as questões. E só vindo para as reuniões, porque CEPER somos nós, é cada um de nós. E isso a gente parece uma frase feita, mas somos nós, é nós que temos que levar nossas preocupações. Não adianta ficar lá dentro da escola reclamando que aumentou a carga horária, que o professor foi demitido, perdeu carga horária, se a gente não se une por uma coisa maior. Exatamente, eu ia fazer essa pergunta agora, Oséias e professora Lídia, a professora que já explanou que tem 30 anos de experiência de militância. Em definição do CEPERS, existe uma mobilização? Qual é o objetivo de vocês, enquanto não falando de calendário escolar, nem de reajuste, mas em função de núcleo, de buscar também nesse ano que está começando no letivo, começando dia 29, mas incorporar mais professores, uma mobilização, porque vou confessar para vocês, talvez seja meio forte que eu vou falar, que a gente nós toda vez que iniciamos o ano, lá em janeiro, a gente já projeta greve ou paralisação de professores. Como dizia isso, entra governo e sai governo. Às vezes nos parece que os governos ainda não deram importância para o núcleo que vocês representam, para a categoria que vocês representam. Existe de parte dos governos o que se avalia? Os governos não dão importância, os governos não levam a sério a luta de vocês, os professores se mobilizam, que percentual que vocês trabalham dentro de todos os professores a nível de estado, que mobilização que vocês, enquanto CEPERS, sindicato, buscam para esse ano que está começando? Existe aí uma expectativa de mobilizar? A professora acabou de citar aqui e chamou, né, professores e funcionários, não adianta ficar reclamando na escola, tem que participar do processo. Vocês, enquanto CEPERS, também buscam uma menor mobilização dos associados? Nós, enquanto CEPERS, enquanto núcleo, buscamos sim uma participação mais efetiva da nossa categoria, dos nossos associados, nas mobilizações propostas. E a gente promove os conselhos regionais, que é estatutário, e as assembleias também. Então, o que acontece? Nesses momentos de encontro, é feita a discussão e são propostas ações para que a categoria possa participar efetivamente da luta feita. Nós temos uma questão também a ser considerada aqui. Eu penso que é importante considerar isso, como tu comentaste, a ideia de que vocês trabalham, vamos dizer assim, a imprensa trabalha sempre com a possibilidade de greve no início do ano. Todo início de ano tem a notícia
da greve e tem a perspectiva de greve, e que parece que os governos não levam isso a sério. Os governos, eles consideram isso sim, eles levam isso a sério. Só que eles se utilizam de uma série de mecanismos, uma série de terrorismo, e esse terrorismo acaba, vamos dizer assim, por desmotivar. Pensa bem, qual é o primeiro argumento do governo quando surge a possibilidade de uma greve? É o corte do ponto. O que é o corte do ponto? O corte do ponto é o desconto do salário. Tá? Então, o que acontece? Imagina aquele professor que já ganha 30% do que determina a lei do magistério. Tá? Imagina, ele tem a sua família para sustentar, ele tem as suas contas, ele tem o seu nome a zelar. Agora imagina o governo ameaçando, e o governo sabe. Por isso que nós chamamos a categoria, o CEPERS convoca a sua categoria para que nesse momento não demonstre fraqueza. A gente não pode ser fraco nesse momento, porque o governo está vindo com tudo. O governo que nós temos, ele está simplesmente patrolando o serviço público estadual básico, que é a educação, saúde e segurança. Ele está patrolando o serviço básico. Porque se a gente for perceber os servidores vinculados ao legislativo e ao judiciário, eles estão muito bem. O judiciário está atrelando o seu salário a termo de STJ. Ou seja, cada vez que eles tiverem aumento a nível de Brasil, os do Estado também terão. Estão criando um gatilho que sempre que for determinada a inflação, o aumento deles é automático, não vai mais precisar nem passar pela Assembleia Legislativa. Então, os servidores do Executivo, os professores, melhor dizendo, são 33% da folha de pagamento do Estado, enquanto somos 75% dos que dependem da folha de pagamento do Estado. Veja a disparidade, veja a distorção que há. Tu pega o bolo menor e divide com muito mais gente, e daí tu pega o bolo maior e divide com menos gente. Daí os professores são 75% e são 33% da categoria. A polícia, a segurança e a saúde também são vinculados ao executivo. Se os professores não estão recebendo bem, a segurança não está sendo bem remunerada também, a saúde da mesma forma, com quem está ficando esse dinheiro? Então, assim, é da categoria, é dos trabalhadores, é de todos aqueles que entendem essa situação, colocarem a cara na rua agora. Esse é o momento certo. Dia 29, dia 15, 16, 17, 18, é o momento certo para a gente dizer para esse governo aí, para esse governo que está, para o governo que está atualmente, é o momento certo para a gente dizer: não aceitamos que esse governo venha patrolar o serviço público. Por quê? Quem é que depende da escola pública? É o trabalhador, é o assalariado, é ele que depende da escola pública. Quem é que depende da saúde pública? É o trabalhador, é o assalariado. Quem é que depende da segurança? É o trabalhador, é o assalariado. Então, não são só os servidores da saúde, da educação e da segurança que estão sendo penalizados. É toda a população gaúcha, é toda a sociedade. Toda a sociedade gaúcha está pagando as custas por esse ajuste fiscal empregado pelo, vamos dizer, usar o termo técnico, pelo neoliberalismo. Bom, gente, teremos aqui mais, eu repito, quando a entrevista é boa, o tempo passa rápido, né? Nosso bate-papo, eu vou pedir a professora Lídia em 30 segundos para que a senhora possa novamente fazer essa convocação, né? Aqui o Oséias, que é o diretor do 8º núcleo, a senhora como vice-diretora, que faça esse convite. Obviamente que professores agora já estão em aula, mas eu tenho certeza que, como disse o Oséias, aquelas pessoas que dependem da educação, aquelas pessoas que dependem de outros setores do nosso governo, mas peço que a senhora, como professora aposentada, faça essa convocação para os seus colegas e ex-colegas. Então a gente quer reforçar essas datas, né, no dia 29 especialmente, né, que a gente convoca para que a gente vá realmente a Porto Alegre, que a gente se inscreva até hoje ao meio-dia, professores e funcionários,
para estarmos em Porto Alegre na segunda-feira, que vai ser esse grande ato, e é o momento, sim, no início do ano letivo. E como eu disse antes, é agora que a gente tem que se mobilizar, né? E depois, seguindo nas datas, no 9 de março, a gente espera todo mundo para a nossa Assembleia Regional, onde a gente vai trazer as necessidades, as dificuldades, as escolas, as propostas para levarmos no dia 18 de março para Porto Alegre. Se vai haver lá ou não indicativo de greve, por tempo indeterminado, isso a gente não sabe. Mas é a Assembleia Geral que é soberana. E depois de 15 a 17, então, toda essa programação convocada pela CNTE, que traz tantos nossos encontros, as pessoas que têm e-mail já estão recebendo, a imprensa vai estar divulgando e a gente conta com os colegas. Com certeza. Muito obrigado, Oséias. Muito obrigado, professora Lídia. Tenha um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada pela participação. 8h30, 8h30, falamos mais uma vez sobre educação e esse tema a gente não cansa de debater e trazer aqui no Primeiro Jornal. E vamos encerrando por aqui, já passou da hora, o JD já está aqui no meu lado, ele é alto, né? Então a gente tem que respeitar o garoto de quase 2 metros de altura aqui na Rádio Tirol FM. Para o Colégio Teutônio e Dália Alimentos, a gente retorna amanhã. Aproveite seu dia. Essa entrevista estará disponível em nosso site no www.radiotirol.com.br para você conferir lá, tá certo? Aproveite seu dia, até mais.